Silva, conhecido como Célia Tupinambá. Moro na região de Serra do Padeiro, aldeia Tupinambá de Serra do Padeiro, território Tupinambá de Olivença, sul da Bahia. Eu sou Juliana, meu nome é Etnico Nayara, pertenço ao povo Tupinambá de Olivença. Moro na aldeia Igalha. Estou aqui para falar um pouco, sobre como está a situação da nossa aldeia devido a esse grande inimigo invisível que é o Covid-19. Eu me chamo Olinda Muniz Vanderlei, sou indígena e faço parte da comunidade do povo Pataxó Ranhanhãe. O território fica localizado no sul da Bahia. Eu vim falar um pouco sobre o Covid-19 e de como essa pandemia vem afetando a vida do povo Pataxó Ranhanhãe. Todos aqui quem fala é o cacique Lucas, do povo Pataxó Ranhanhãe. Sou o cacique Aruan Pataxó, da aldeia Coroa Vermelha, estou presidente da Federação Pataxó e Tupinambá do extremo sul da Bahia. Sou o Sairi, aqui da território Barra Velha, comunidade do Xandó. Meu nome é Miguel Marcolino Barbalho, sou Tumbalalá, moro no município de Curaçá. Bom, eu me chamo Dinaman Tuxá, sou do povo Tuxá de Rodelas, no extremo norte da Bahia. Meu nome é Júnior, sou da etnia Nassé, moro na reserva Tábua dos Anassé, no município de Calcaia, estado do Ceará. Olá, eu sou Sária Chacriabá, do povo Chacriabá. O território Chacriabá é localizado no município de São João das Missões, no extremo norte de Minas Gerais. Quando a gente teve já os primeiros notificação no estado, no país, a gente já se precaveu dentro da comunidade, fazendo reuniões com as principais lideranças e achamos melhor de ter o controle de entrada e saída dos estranhos e das pessoas entrando dentro da comunidade. Então, foi tomada a medida de fechamento da BA 668 e da BA 669. Uma foi fechada totalmente e a outra parcialmente, através de correntão e controle, ficha de controle, para saber da entrada e saída das pessoas. Tentando o máximo, evitar que o não indígena, que até os parentes que sejam de outras aldeias venham nos visitar ou venham ficar percorrendo o nosso território. Mas a gente fechamos as portas, estamos dando todas as informações para os parentes, segundo as orientações da Organização Mundial da Saúde. Assim que o governador decretou estado de isolamento social, o povo Pataxó começou a se preocupar com a disseminação dessa doença. Só que só foi tomado, de fato, alguma medida de proteção ao território algum tempo depois, quando se percebeu que a doença estava se aproximando da comunidade. E assim foi diagnosticado alguns casos na cidade de Itabuna e na cidade de Camacan. Agora, nesse momento, na região do Rio Pardo, onde se encontra a nossa barreira aqui por conta do combate ao coronavírus, onde também está localizada na região ali da Água Vermelha, que se encontra outra barreira, em Itaju do Colônia, na aldeia Barretá. Então estamos nesta tarefa do combate ao coronavírus. E graças a Deus tem sido bem aceito pelos municípios vizinhos. Tomamos medidas de contenção e também de preservação das nossas famílias, principalmente com o fechamento de todo o nosso comércio aqui na aldeia Coroa Vermelha, no município de Cabralha, que são mais de 400 lojas, pontos comerciais, o fechamento da nossa escola. O posto de saúde sempre está em alerta, orientando as nossas famílias. Que soubemos dessa pandemia, os lideranças aqui das extensões da aldeia Barra Velha, juntamente com o cacique Seruí, do centro aqui da aldeia Barra Velha Mãe, se tomou a atitude de fechar as principais entradas da nossa aldeia. No momento a gente tomou a decisão de fechar as entradas, mas a gente conscientizou todas as famílias indígenas para que não deixasse ninguém entrar. Um pouco sobre o coronavírus é abordar um tema que amedrontou muito a comunidade. A comunidade hoje, pelo fato de fazer limite com os municípios, e a gente ter um controle através de porteiras
E como tomamos conhecimento que esse vírus estava circulando aqui na região, algumas medidas foram tomadas. Entre uma delas foi fechar, né, a entrada da comunidade. Isso com certeza gerou algum desconforto para a sociedade não indígena, para a população da cidade, né, que tem costume de transitar sobre o nosso território, que é pequeno, mas mesmo assim faz margem com o rio, então há uma grande circulação de pescadores, de pessoas que não faz contexto da comunidade que está acessando sobre o nosso território. As medidas que temos adotado para o enfrentamento do coronavírus é ficar na aldeia e o fechamento da aldeia para evitar que o vírus entre. Para isso foi organizado porteiros para controlar a entrada e a saída de indígenas moradores da reserva e evitar visitantes. As lideranças de Jacriabá, como a principal medida, estabeleceu norma de critério do fechamento, colocando faixa na entrada do território, mas não foi suficiente porque vários comerciantes queriam adentrar o território de Jacriabá, também vindo muitas pessoas que estão trabalhando fora, vindo das firmas, porque no primeiro momento os estudantes também estavam retornando, mas nós criamos um protocolo também de atendimento, de monitoramento e avaliação. Isso. No primeiro momento, o jornalista, a televisão, o meio de comunicação, foi todo contra a própria comunidade. Aí até então, a cidade de Buerarema tinha promovido feira livres, tinha promovido baixou o decreto, que é onde podia as pessoas circular, o comércio estaria aberto, sendo que já havia uma sondagem de ter pessoas com contágio. Então a gente já teve um embate maior, o qual o prefeito da cidade circunvizinha, da cidade de Buerarema, já veio com tudo, com a polícia já atirando, então tentando tirar de qualquer maneira essas barreiras. Infelizmente, o nosso território tupinambá ainda não é demarcado, então nem todas as comunidades têm como fechar as suas aldeias. Então estamos vivenciando um momento muito difícil. Algumas aldeias estão sujeitas, né, a ter esse andarilho dentro delas, devido a que a gente ainda tem muitos fazendeiros, né, muitos mineradores dentro do nosso território. E isso eles estão aproveitando esse momento para estar extraindo cada vez mais, né, e destruindo a nossa mãe terra. E por muitas comunidades indígenas, o pessoal também fizeram o fechamento das suas aldeias, das estradas, né? E muitos desses aí também foram ameaçados por pessoas que queriam passar, ou mesmo um turista vindo de outras localidades para adentrar nas comunidades ou passar nas estradas de acesso. Dia 4 de abril, como se não bastasse esse momento todo agravante que nós vivenciamos, a polícia também fez uma operação, convocando várias outras polícias de outros municípios vizinhos, adentrou o território de Jacriabá de forma muito violenta, descumprindo as orientações da Organização Mundial da Saúde, descumprindo também a organização interna e colocando em iminente risco a população de Jacriabá. Eu acho que o maior desafio está na questão do trabalho da agricultura, de escoar a produção, né, de comercializar, né, porque a gente tem uma grande mercadoria, produtos, cacau, banana, cupuaçu, diversos cereais. Aí tem uma grande parte da comunidade se organizando, plantando nesse período, que é o período de plantio. E aí o que se pega mais é na questão do escoamento da produção. Por conta, nesse momento, não pode ter aglomeração, aonde vender, aonde entregar, como entregar. E quem tá, o fornecedor lá, não tá podendo vender. E aí eu venho falar para vocês que de antemão a gente não tá só lutando contra esse inimigo invisível, mas também estamos lutando, né, contra a fome. Muitos parentes, né, não têm o que comer. E isso é o que nos está doendo ainda mais. Pelo fato de que algumas famílias, eles, por viver da agricultura familiar, não estão tendo como vender os seus produtos, né? Devido às feiras
estar fechadas. E aí, com toda essa situação, a gente, enquanto liderança, enquanto movimento, estamos pedindo contribuição aos parceiros para poder fazer mini cestas básicas, né? Também estamos arrecadando máscaras, álcool em gel, para poder estar distribuindo aos nossos parentes dentro do nosso território. O nosso território tem 54.100 hectares e faz parte de 3 municípios, que é Pau-Brasil, Itaju e Camaquã. Então, o território é grande e é mais difícil, né, fazer esse controle de acesso para as pessoas não acessarem a comunidade. A comunidade vive de subsistência através de agricultura familiar. Tem gente que faz tratamentos, né, tratamento de câncer e outros tratamentos mais sérios que precisam de acompanhamento. Então, essas pessoas não estão podendo fazer esses tratamentos. Essas comunidades é um isolamento social para poder a gente não ter esse contágio. E aqui na região da Costa do Descobrimento, como vivemos e a principal fonte econômica é o turismo, hoje há muitas necessidades das nossas famílias, principalmente na alimentação. Está sendo difícil para a gente aqui, como todas as aldeias, assim, a gente que vivia, né, do 80% aí dos artesanatos e dos passeios de bugre, e hoje se encontra parado essa principal economia, né? O desafio que a gente está passando aqui é de segurar o pessoal, que todo mundo vive de roça, ter que segurar eles para eles não ir para a cidade, ter que aconselhar eles para eles se manterem em casa, hábito que eles não costumam ter, e a gente, esses hábitos que é obrigado para evitar o coronavírus, uns hábitos que a gente deixa a desejar, tipo usar máscara, essas coisas. No Nordeste, principalmente nessa região da gente, a gente somos um povo bem sofrido com dessa parte de fome, onde a gente é bem fraco, onde a gente não pode estocar comida, porque a gente não tira o suficiente para estocar. A gente, com um mês desse corona aí, a gente já está sofrendo um impacto na pele. A fome já está batendo na nossa porta. A gente não tem uma energia de qualidade. A gente tem o Rio São Francisco aqui para a gente se manter. Uma parte dos índios Tumbalalá mora na beira do Rio São Francisco. Essa parte é essa parte que eu estou falando, que não consegue estocar comida. Mas tem a outra parte, que é nas Caatingas, essa é bem mais frágil ainda, porque não tem o Rio São Francisco. E está com 12 anos que choveu. Esse ano foi que veio chover, aí ele sobreviveu da Bolsa Família. Esse ano foi que veio chover, aí já tem alguns legumes. Os principais impactos foi na questão do nosso dia a dia, do fumar cachimbo, de se reunir para conversar. Isso foi uma das coisas que impactaram bastante. E dentro disso tudo, há um impacto também na questão da soberania alimentar, né? Temos limitações na aquisição de alimentos, dependemos muito de políticas públicas, uma vez que nosso território não é demarcado, então ficamos à mercê do Estado para garantir boa parte do nosso alimento. Então o auxílio emergencial foi uma realidade aqui para a comunidade e ainda estamos à espera, né, das cestas básicas que estão em fase de chegar. Nesse momento, frente à pandemia, nós povos indígenas temos acompanhado de forma muito assustada, porque o medo que nos ronda, além da chegada do vírus, é também o medo da segurança alimentar, da fome também, que chega em nossos territórios indígenas com muita força. Graças a Deus, dentro da comunidade, não. E ainda mais que a gente vem tratando isso
desde quando os encantados nos informou que viria uma doença de fora. Então a gente se preocupamos muito e depois a gente pediu aos encantados que aparecesse também uma solução. Ele disse que não ia ter a solução, porque os médicos, o pessoal, os homens de branco, não ia ter como saber curar. Mas que a gente tomasse alguns medicamentos naturais, que eles deram o nome das ervas, que a gente disponibilizou para algumas pessoas, e fizesse o chá e tomasse, que era para fortalecer o organismo, para fortalecer, para não, se chegar essa doença no organismo, a pessoa está com o organismo forte, para poder impedir dela desenvolver dentro do corpo. A preocupação maior é pelo fato de que o nosso território ele fica em 3 municípios. E a aldeia Igalha, ela é mais próximo, 16 quilômetros da cidade de Ilhéus, que é a cidade do sul da Bahia que tem mais casos de infectados. Infelizmente a gente está muito preocupado. Estamos numa área muito vulnerável, de muito risco. Inclusive a gente ficou sabendo que dentro da aldeia mãe, que é a aldeia mãe do povo Tupinambá, por não ter demarcação, 70% é urbanizada e existe muito não indígena dentro, principalmente pessoas de outros estados, de fora mesmo, daqui da nossa região. E com isso, a gente tem um pequeno punhado de terra, que é a nossa aldeia Igalha, é uma área de retomada que estamos nos resguardando aqui. Graças a Deus, não temos nenhum caso confirmado de coronavírus na nossa comunidade Pataxó-Ranranhe. É claro que no nosso município, já temos casos confirmados, que é o município de Pau-Brasil. Então, neste exato momento, devemos tomar o máximo de cuidado possível. Nas comunidades indígenas aqui da costa do Descobrimento, extremo sul da Bahia, ainda não teve nenhum caso confirmado de coronavírus. Curaçá e Abaré não tem nenhum caso ainda confirmado, mas nos municípios já tem suspeita de alguns casos. Curaçá tem 3 casos confirmados. Na cidade de Curaçá. E ainda surgiu casos suspeitos, inclusive um foi descartado. Hoje tivemos a notícia que alguns indígenas tiveram contato possivelmente com a pessoa contaminada. Estamos aguardando o desfecho de tudo isso. Até hoje existia 2 casos suspeitos no território de Jacriabá, sendo que um desses foram descartados. Mas nós acompanhamos com muito medo porque, já que não existe cura no mundo para esse vírus, todo o esforço, na verdade, é para não permitir e deixar que o primeiro caso adentre o território. Porque... Então, nós temos uma equipe médica pela CESAI, o qual ela que traz as informações dentro da comunidade, que teve algumas reuniões, quando foi possível, explicando da doença que estava se propagando e as prevenições que a gente poderia fazer. E faltou um pouco também de orientação, principalmente para os povos indígenas, porque a CESAI não tenho visto assim, uma campanha de conscientização, mesmo que seja por vídeo, via redes sociais. A gente sabe que muita gente da comunidade tem acesso já à internet, então eu acho que esse seria um meio de conscientizar as pessoas, principalmente o porquê elas devem ficar na comunidade. E precisamos também do suporte da CESAI, com álcool em gel, com máscara, com luvas, para a nossa comunidade. E isto nós estamos orientando ao nosso povo, à nossa comunidade, que tem sido conscientizado pelos caciques, pelas lideranças, e conscientizado e tendo atendimento também dos funcionários da CESAI. Sobre a informação também de como se cuidar e das consequências do coronavírus, as nossas comunidades estão atentas. Tem chegado pelas redes sociais, os nossos caciques e lideranças também têm sido aí orientador das famílias, falado sempre, dando as orientações necessárias. A gente precisa estar ensinando o povo, precisa estar aconselhando. A gente, infelizmente, o estudo é WhatsApp, a gente
a gente tem grupo, a gente está sempre falando em grupo, a gente somos mais de 8 mil indígenas, a gente não consegue reunir, até não pode reunir, a gente somos obrigados a estar falando por grupo de WhatsApp, conscientizando ele. A gente deveria estar dizendo que a gente podia ter suporte de governo, de prefeitura para resolver essa situação. A gente não pode contar com o prefeito, a gente não pode contar com o governo federal, porque vocês estão vendo o governo federal, em vez de estar lutando para acabar com o vírus, em meio de combater, ele está se espalhando o vírus, está se aglomerando, levando o pessoal ao delírio, aonde você vê o vírus se espalhando através do presidente que deveria dar exemplo. Então, quando você tem governantes assim, a gente fica com medo, a gente não sabe o que fazer, a gente prevê no nosso povo, mas infelizmente a gente tem essas pessoas que incitam a espalhar o vírus. A gente tem um sistema muito ruim de saúde, a gente depende da CESAI, mas a CESAI, eu estou falando que é governo federal, e o governo federal não está nem aí para pode morrer milhares, que ele não vai estar nem aí para o povo. Imagine para os indígenas. Ele já deixou bem claro toda a vida que não está nem aí para indígena, e a gente não vamos se enganar. Então a gente vai fazer, a gente vamos se apegar com o Pai Tupã, porque esse resolve a gente, algumas medicinas tradicionais, a gente se cuida com ela, a gente usa a medicina tradicional para prevenir o corpo da pessoa, para ficar forte. Né? Seguindo orientações da OMS e também da nossa equipe multidisciplinar, que vem atuando de forma bem eficiente, apesar das limitações em termos de EPIs, né? A comunidade entende que tem essas limitações de estrutura para poder fazer um maior acompanhamento. Como a gente teve um momento aqui que teve na febre, reconhecido como a febre de 40, que meu avô perdeu várias mulheres dele, filhos, por conta de uma epidemia que deu, que até os peixes do rio, uma morreu, o macaco caía. Então, assim, que são registrados, que são passados para a gente das epidemias que foi ocorrido dentro do território indígena, então são passados pelos mais velhos. E a gente está vivenciando, a gente pensava que foi caso do meu bisavô, que foi caso do meu avô, não vai acontecer com a gente. Olha, voltando aí, olha a epidemia aí de novo, vindo para acabar com os povos indígenas, né? Mais uma vez a epidemia nessas doenças. E cadê o governo proteger os povos indígenas? Ele faz apenas um ataque à comunidade indígena, não protege as comunidades tradicionais, os povos isolados que estão, né, à mercê disso, do garimpo, de evangelização, porque os povos indígenas já sofreram isso no passado e está vivendo isso hoje, no presente. Então, a gente pede para as pessoas colocar a mão na consciência, né, e ver tantos anos de história se repetindo mais uma vez. Não vamos deixar acontecer, principalmente com os povos indígenas, o que aconteceu, né, desde 1500, né, 520 anos atrás, que a gente vem lutando e resistindo pela nossa existência. E a gente já passou por várias doenças, várias epidemias, né, e temos fé no nosso Pai Tupã que vamos passar sim, vamos resistir ao Covid-19, mas podemos sim evitar que muitos dos nossos parentes sejam infectados. Para a humanidade, para a população brasileira, isso pode significar também uma grave ameaça populacional, mas para nós povos indígenas pode significar o extermínio na totalidade dos povos indígenas. Conversando com o meu pai, com o meu avô, que na época também da doença do sarampo, pelo menos a cada uma pessoa
a cada família Chacriabá perder um irmão, perder um sobrinho. Isso para nós significa um medo muito grande, porque nós já sabemos o que é isso. A população indígena foi exterminada por doença, por várias contaminação, como gripe e outras doenças, comida contaminada, que foi sendo entregue de propósito como um projeto de colonização e de extermínio para a população indígena no Brasil. Então nós conhecemos essa história porque nós fomos vítimas dessa história. É muito triste ver um parente sofrendo e sem poder nos acudir, sem poder chegar perto, sem poder tocar. Então, e ser velado sem ter ninguém, ser enterrado parecendo um indigente. Então, a gente não quer isso dentro da nossa comunidade, a gente não quer isso na comunidade de ninguém. Nós não queremos isso para seu ninguém. Então, a gente pede a Deus, o nosso Pai Tupã, os encantados, que nos proteja, nos guie e que livramos a gente dessa praga, né, dessa doença. E que seja um momento que as pessoas sentam em suas famílias, reflitam, conversem entre si, adquiram o conhecimento dos mais velhos, que são a nossa biblioteca viva, né? Então, os nossos conhecimentos vêm dos mais velhos. Então, cada experiência de vida que eles têm, que eles possam nos passar. Isso é interessante, que os mais velhos sentem com seus mais novos e conversem, e expliquem, falem da realidade, falem desse momento. Porque a gente tem um momento muito cibernético, né? Todo mundo só na internet, nas lives, isso e aquilo. Mas um momento de mãe, filha, pai, filho, né? A família sentar em volta do fogo e conversar, saber das histórias, saber da vivência, saber desses momentos. Eu falo para todos vocês, né, que estão, sejam indígenas ou não, esse vírus, ele não escolhe cor, raça e nem distingue, né, a parte financeira, né, as classes. Então vamos conscientizar, evitar mesmo de ficar nas ruas, visitando as aldeias e fazendo todas as orientações que a Organização Mundial da Saúde está nos indicando. Vamos todos juntos combater esse inimigo invisível que é o Covid-19. Fique nas suas aldeias, fique em casa. Então, juntos somos mais fortes e vamos ajudar a combater este coronavírus. Chama a atenção das comunidades indígenas do extremo sul da Bahia como um todo e do Brasil. Fiquem em suas aldeias. A gente está fazendo o que pode. A gente somos um povo que a gente somos resistente, a gente somos forte. A gente, se Deus quiser, a gente vai superar. Passando isso, a gente vai vencer. A gente tem muita fé em Deus. A gente somos de uma religião onde a gente tem muita fé e trabalha com fé e somos resistentes. Então, quem puder, fique na aldeia. É muito importante entender hoje o pedido, o esforço dos povos indígenas do Brasil, que ontem saiu o dado também, que cresceu em torno de 800% a mortalidade causada pelo vírus nos territórios indígenas. Nós acompanhamos com muita preocupação porque o mundo, a população brasileira precisa entender que essa crise respiratória, essa guerra respiratória é também uma guerra civilizatória e que a quem sobreviver essa guerra civilizatória humanitária vai ter que enfrentar um segundo momento também de outra crise respiratória que é causada pelas mudanças climáticas. Mas se matar todos os povos indígenas e o governo brasileiro, os estados, não assumir a responsabilidade, adotando medida, plano de contingência para as populações indígenas, não vai poder apenas justificar isso como uma fatalidade. E aí vai ter que enfrentar a segunda guerra respiratória, mas já vai ter matado o maior balão de oxigênio do mundo, que é os povos indígenas. E nossa luta sempre foi pelo direito e a garantia do ficar em casa, do ficar na aldeia, ficar no território. Porque o território sempre foi a luta da nossa morada coletiva, mas principalmente da nossa morada interior.